Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e vamos dando sequência aos nossos vídeos introdutórios às disciplinas jurídicas dos nossos cursos. Hoje vamos dar um pouco de atenção a algumas distinções conceituais importantes para a disciplina. Distinções que são básicas e são fundamentais. Alguns termos, quando lemos e estudamos textos jurídicos, trazem alguma confusão quando temos que dar a correta conceituação, a correta ideia ou a correta acepção da palavra que estamos usando. Portanto, a gente vai hoje, de alguma forma, explicar um pouco melhor os conceitos indicados na leitura recomendada no Moodle e já lida e respondida em forma de questionário pela maior parte dos alunos. A primeira importante distinção que nós precisamos fazer são distinções que fazem em relação à palavra direito. Quando a gente pensa em direito e ouvimos em português a palavra direito, ela nos remete a uma série de acepções, de conceitos, de ideias. E isso é importante que a gente tenha em mente para que a gente tenha correta referência de que sentido e qual conteúdo, qual significado, qual definição estamos usando para a palavra direito em determinado contexto. Se nós pensamos da origem latina, por exemplo, da palavra direito, no latim nós temos que direito pode ser entendido como ius. Ius, em latim, vem do iustum, a ideia de justiça. O direito como aquela ferramenta, aquele instrumento, aquela tecnologia que é desenvolvida para buscar, aplicar ou conseguir justiça. Então, a primeira acepção da palavra direito sempre vem a ideia de justiça conjunto. O ius, vocês vão ler bastante sobre o ius natural, o ius romano, o ius civile, quer dizer, é o direito natural, o direito romano, o direito civil. A primeira acepção da palavra direito sempre vem ligada a essa ideia de justiça. Em latim, nós também temos uma palavra que se refere ao direito, que é a palavra lex. Lex como aquela exigência, a lei colocada, o direito sedimentado sob a forma de uma lei. Da mesma raiz de lex, nós temos o licitum. Licitum, aquilo que é lícito, aquilo que é permitido. Ou seja, o direito também com uma acepção de aquilo que cabe a cada um fazer, que é possível a cada um fazer, uma faculdade, uma potestas, uma permissão ou uma permissão geral pública de fazer e uma designação da vontade humana de fazer, uma faculdade que cada um tem de agir. E ainda, em latim, nós temos a jurisprudência, ou a jurisprudência como o conjunto dos estudos da ciência do direito. Veja que jurisprudência vem da radical ius, inicialmente já visto, com prudência. Prudência vem a ideia de arte, técnica. Prudência é uma palavra que vem derivada de frônesis do grego, e a prudência latina vai se derivar de ciência, quer dizer, é o conjunto, a arte, os conhecimentos necessários para se aplicar o direito. Então, veja que só rapidamente num contexto latino a gente já consegue destacar da palavra direito ius, lex, licitum, potestas e jurisprudência. São todas palavras que vão, para nós em português, ser recebidas pelo termo direito. Direito pode ser, de alguma forma, entendido como justiça, como lei, como aquilo que é permitido fazer, como uma faculdade de agir, ou como o conjunto, a disciplina que estuda este elemento normativo inteiro. Por isso que a gente pode falar num curso de direito, e nesse curso de direito que a gente está fazendo, ou numa disciplina de direito, nós estamos usando a palavra na acepção de jurisprudência, do conjunto das técnicas envolvidas para a aplicação de determinada disciplina ou ciência. A gente também pode falar que um indivíduo, o aluno X, tem direito à liberdade, direito de falar o que quiser, quer dizer, o direito como potestas, como uma faculdade. Ou podemos ainda dizer, é de direito do aluno faltar uma aula. É lícito, quer dizer, é permitido, está previsto que essa possibilidade pode ser exercida. Ou a gente pode falar,
Matar alguém contraria o direito enquanto lei, enquanto uma norma fixada. Ou ainda, o direito prevê liberdade, igualdade ou propriedade. O direito enquanto justiça. Vamos dizer, quando um crime é cometido, você roga que o direito seja aplicado, que se faça o direito, que se aplique o direito, que se consiga a justiça. Veja que são acepções, significados da palavra direito. A gente poderia avançar isso em muitas outras línguas ou em muitas outras acepções. Vou dar um exemplo breve aqui, que é para destacar o que nós estamos comentando, que seria o exemplo do inglês. Em inglês nós temos vários termos também. Eu destaquei dois aqui para perceberem bem a diferença. A gente pode falar, referindo-se a direito em inglês, a law e também a right. Quando a gente fala em law, a ideia que nós temos principal é uma derivação do lex latino, ou a nossa percepção do direito enquanto aquele conjunto ordenado, aquele conjunto de normas que está vigente, ou como jurisprudência ainda, como a ciência que estuda esse conjunto. Lá, se nós fazemos um curso do direito, nós estamos fazendo um curso de law. Você é formado, você tem um degree, um bacharelado em law. Mas veja que a palavra direito também pode ser concebida como right. Right em inglês quer significar tanto right como o lado direito, aquele é meu braço direito, o lado direito da rua, mas right também é o direito subjetivo de alguém agir. Quer dizer, the right of freedom, o direito de liberdade. The freedom of speech, a liberdade de falar, é um direito, é um right, e não uma law. The law também, aqui você vai ter law como aquilo que é fixado, previsto pela Constituição ou pela lei, e right como a capacidade de você exercer, de julgar. Então você vai ter uma Constituição enquanto law e um Bill of Rights, quer dizer, um catálogo que passa quais são todos os direitos que os indivíduos têm garantidos e, portanto, podem exercer. São acepções da palavra direito que em português nós vamos toda ela concentrar como direito. Nós sempre nos referimos aqui, quase que exclusivamente, a partir do conceito de direito. Direito quer significar tudo isso. Como a gente já viu em aulas anteriores, quando buscávamos conceituar o direito, e a gente lembra agora que direito era visto sob uma acepção tridimensional, quer dizer, haviam três esferas das quais o direito comungava e surgia, o direito enquanto fato, o direito enquanto norma e o direito enquanto valor. Acredito que todos lembram disso. Ou seja, o direito enquanto elemento cultural criado a partir da intervenção racional humana sobre elementos que existem na natureza independente da vontade do homem. Ou seja, nós buscamos no direito elemento natural, elemento psíquico, elemento normativo e elemento valorativo. Isso nos dava aquela dimensão tridimensional de fato, valor e norma. Direito também quer significar isso. Direito é, ao mesmo tempo, um fato, um dado real exercido. Toda vez que você assina um cheque, assina um título de crédito, você está ali exercendo e atuando, atualizando o direito. E o direito aqui é visto como um fato. O direito enquanto norma, uma norma geral, abstrata, sem identificação de pessoalidade, destinada a todos, prevista numa Constituição. Por exemplo, o direito de igualdade previsto no artigo 5º da Constituição. E do direito enquanto valor, a busca que cada indivíduo ou cada grupo possui para aplicar, para conseguir restaurar uma situação que foi ofendida, ou que foi rompida, foi desequilibrada. O direito enquanto valor de justiça. Ou ainda o direito enquanto valores que são selecionados pelo ordenamento para que sejam protegidos. Valores que são caros à sociedade, como a ordem, como a segurança, como a liberdade. E esses valores são consagrados, portanto, enquanto direito, enquanto relevantes ao ordenamento, e são acepções que nós atribuímos à palavra. Veja que direito quer significar tudo isso. E é nesse conjunto que nós vamos conseguir destacar e diferenciar algumas dicotomias que são muito importantes para que a gente possa ir avançando no estudo do direito. A primeira delas é uma dicotomia
importante que nós vamos sempre verificar: direito natural e direito positivo. O que seria essa distinção entre direito natural e direito positivo? O que nos cabe agora entender é que essa é uma discussão de fundamento. A ideia que está por trás do direito natural e do direito positivo é perguntar de onde surge o direito? De onde vem? O que fundamenta um direito? Com base em que pode uma ordem social estabelecida exigir ou aplicar ou distribuir indistintamente a todos algo chamado direito, um conjunto normativo, uma imposição, utilizando-se da força para tanto. E essa ideia de fundamento, ela vai recair inevitavelmente na pergunta de onde vem, de onde surge, o que valida, o que garante o direito. Uma concepção de direito natural vai nos dizer que existem valores, existe um fundamento que está além da ordem posta, além da sociedade organizada no momento, que é algo que é mais relevante, que é mais importante, que é fundamental e que antecede, portanto, ao direito posto, ao direito criado pelo legislador. Nesse sentido, direito natural quer se referir àquilo que é comum ao direito em todos os tempos, em todos os lugares, independente do estado, da língua, da sociedade que está sendo estudada naquele momento. Então, o direito natural seria um direito que possui uma origem que não está necessariamente numa fonte de poder, num Estado, num grupo político, numa ordenação ou numa pessoa. O direito natural, se a gente fosse avançar e aprofundar, nós veríamos que existem 3 possibilidades teóricas de fundamentação do direito natural. Um direito natural que decorre da ordem divina, um direito natural divino, que está respeitando a organização, a ordem cosmológica posta por Deus. Um direito natural que teria uma origem na natureza, por isso natural também, ou seja, seria natural aos seres humanos alguns valores, algumas faculdades, como a liberdade, como a propriedade, como a segurança, e esses valores naturais seriam, portanto, o fundamento da ordem jurídica. E uma terceira fundamentação vem da razão humana, de que o direito seria necessariamente derivado da razão humana. Ao se conceituar razão, nós teríamos ali a verificação de que a razão já pressupõe para a sua própria existência a ideia de liberdade, a ideia de propriedade. Dou um exemplo aqui: ser proprietário de si mesmo, quer dizer, a razão exige que ela seja atribuída a um único indivíduo, a um elo de consciência, um elo que liga o eu a si mesmo. Isso já seria um primeiro elemento de propriedade. E eles justificariam e fundamentariam uma ordem jurídica depois positivada. Por que positivada? Positivo aqui não é no sentido contrário, é negativo. Positivo é no sentido de posto, colocado. Quer dizer, o direito positivo é o direito que está dado neste momento. É um direito sedimentado por uma ordem política. Na nossa sociedade contemporânea ocidental, o direito positivo é sempre um direito derivado de uma Constituição. Ou seja, o direito seria criado a partir da Constituição. Não existe nada anterior à Constituição. O direito positivo é o direito que foi colocado, um conjunto de normas que está vigente em determinado momento, numa determinada época, para um determinado povo, sob um determinado poder. Então, se nós temos uma alteração de Constituição, por exemplo, quando tivemos em 1988 a promulgação de uma nova Constituição, nós tivemos a criação de uma nova ordem jurídica. E esse direito não teria nenhuma relação com o direito anterior. Seria um direito positivo novo, toda uma ordem jurídica nova. É importante aqui destacar apenas essa diferença. Quando a gente fala em direito natural, a gente quer falar em valores que transcendem a ordem posta. Em direito positivo, em direito que é colocado pela ordem jurídica vigente. Isso é que é importante que fique fixado para cada um. Nós não vamos avançar aqui na filosofia do direito e questionar, por exemplo, qual o fundamento do direito posto. Se uma Constituição fosse feita amanhã, nessa Constituição nós poderíamos deixar de prever alguns valores só porque a maioria ou o conjunto indicado para criar esta Constituição
decidiu que assim o fosse, poderíamos abrir mão, por exemplo, da liberdade e mesmo assim teríamos um ordenamento jurídico? São questões que levariam aí a discutir o limite do conceito do direito positivo com o direito natural. Não é o que nos interessa agora. Nesse momento, o que é importante fixar: direito natural é a fundamentação, o pressuposto de que há algo maior, superior, principiológico, que necessariamente valida uma ordem posta. Direito positivo, o conjunto das normas vigentes num determinado local e espaço. Isso é importante que a gente grave. Uma segunda distinção importante, básica para o direito: a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo. Direito objetivo e subjetivo nós vamos diferenciar da seguinte forma, e vejam como fica simples. Objetivo é aquilo que, para a nossa acepção agora, aquilo que estaria fora do próprio indivíduo, que está dado. Subjetivo é aquilo que se refere ao próprio indivíduo. Então, uma forma de a gente entender a diferença entre objetivo e subjetivo é que o direito objetivo é o direito colocado enquanto ideia, enquanto teoria, enquanto comum a todos. É o direito previsto na norma. A Constituição diz que todos têm a liberdade de ir e vir. Este direito, essa liberdade de ir e vir, é uma liberdade geral, abstrata, que se aplica a qualquer cidadão. É o direito objetivo. O direito subjetivo é o direito que cada indivíduo possui de exercer esta previsão normativa que está feita no direito objetivo. Há uma norma geral, há uma lei, a gente já sabe, uma lei, uma norma constitucional, e esta lei prevê abstratamente de que existe um direito de ir e vir. E aí nós temos um exercício, uma possibilidade, uma faculdade de que um indivíduo qualquer decida exercer esse direito. Ao decidir exercer esse direito, ele é subjetivo. Então, vamos diferenciar bem. Direito objetivo, o direito que é colocado em abstrato para todos. Um doutrinador estuda o direito objetivo. Direito subjetivo, o exercício deste direito. Então, um advogado vai sempre trabalhar sob o direito subjetivo de alguém. Então, é muito importante a gente saber diferenciar isso. A diferença entre aquele direito que está previsto, dado e abstrato, e o direito subjetivo, que é a materialização, a possibilidade ou não de se exercer aquele direito, aquela faculdade. Aqui fica bem clara a diferença, por exemplo, em inglês, entre law e right. Direito objetivo, law. Direito subjetivo, right. Então, é uma distinção importante, simples, que fica bem sedimentada. Uma última distinção que nós vamos destacar nesse momento ainda é uma distinção mais simples que nós fazemos entre direito público e direito privado. O direito, enquanto um todo, ele abrange a sociedade inteira, e nós vamos ver uma diferenciação mais aqui, uma diferenciação que é um pouco mais instrumental. Direito público seria aquele direito em que vai fazer referência ao Estado, a participação do Estado como elemento essencial na relação. Quer dizer, o Estado enquanto organização de poder legitimada que atua em sociedade. E aí nós temos todo um direito constitucional que vai tratar das ações desse Estado. E a partir dali, as ações em que o Estado relaciona-se com demais Estados, por exemplo, direito internacional, ou o Estado se relacionando com o cidadão, mas do ponto de vista da ordem social maior ou da coletividade. Quer dizer, o direito enquanto um braço administrativo e um braço tributário. Direito público vai ser sempre um direito em que há uma distinção, um papel predominante na relação jurídica do Estado. Ou, melhor ainda, colocando, em que um interesse público ou um interesse coletivo público é maior ou é mais destacado. Não é que seja mais importante, mas ele é mais destacado nesta relação. E aí nós estaríamos numa relação de direito público. Numa relação de direito privado, nós temos aí que os valores, os interesses que predominam nessa relação são interesses entre particulares, que você consegue identificar uma pessoa ou um grupo de pessoas que têm um específico interesse. Vamos dar um exemplo. Se a gente vai fazer uma compra e venda,
um contrato de compra e venda, e eu pretendo comprar um automóvel, e eu pretendo comprar esse automóvel de uma empresa, de uma loja que vende carros. A relação predominante nesta relação jurídica é particular. Há um interesse de um indivíduo que quer comprar um automóvel e há um interesse de um grupo comercial que quer vender um automóvel. É claro que há interesse público envolvido nessa relação. Haverá arrecadação tributária, há de ter segurança naquele automóvel vendido, aquilo deve respeitar uma série de comandos e há uma série de interesses sociais envolvidos. Mas a relação que predomina é uma relação particular, privada. Portanto, uma relação de direito privado. Numa mesma relação de compra e venda, mas imaginemos agora que nós vamos comprar máscaras de proteção para hospitais ou para as unidades de saúde da rede municipal. Quando eu vou fazer isso, eu já tenho um interesse que não é predominantemente particular. Veja que eu tenho um interesse público difuso a ser atendido. E aqui eu terei que respeitar um outro comando. Não basta a vontade de um administrador em comprar uma determinada máscara. Eu preciso que essa máscara cumpra alguns requisitos, que todos aqueles que pretendam vender a máscara possam ter a chance de oferecer à administração pública o seu produto e que isso respeite uma série de regras. Eu terei que fazer uma licitação para poder fazer uma operação de compra e venda. Uma licitação aqui que não vai obedecer os mesmos critérios de uma compra e venda particular, porque há um interesse público como um interesse predominante na relação. Aqui seria uma relação de compra e venda, mas disciplinada pelo direito público. Numa delas, o direito civil vai tratar, noutra delas, o direito administrativo vai tratar. Uma relação de direito público, uma relação de direito privado. Então, são essas distinções que nós gostaríamos de fazer neste momento, neste vídeo, para que fique mais claro e que a gente vá cada vez mais nos aprofundando no estudo do direito. Como sempre, mantenho aqui meus contatos para todos os alunos. Fiquem à vontade para qualquer dúvida ou comentário que queiram fazer. Mantenham-se saudáveis e até breve.